Olá, amigos. Vamos para o nosso sétimo estudo, da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que tem como título Compartilhando a Palavra. Eu peço desculpas aí pelo atraso do vídeo dessa semana, pois tivemos alguns contratempos e não foi possível disponibilizar antes o vídeo desta semana. Mas estamos juntos aqui. Já fiz a minha oração aí, aqui você faça a sua oração aí. E também não esqueça de se inscrever no canal, fazer os seus comentários, interagir conosco, tá bom? Eu terei o maior prazer em responder, tá certo? Então, compartilhando esperança, não é? Compartilhando a palavra. Mas já vamos começar aqui com uma interrogação. Devemos compartilhar a palavra ou devemos compartilhar Jesus? Ok, vamos deixar que a própria Bíblia responda essa pergunta para a gente. E aí, quando a gente consulta o livro de João, capítulo 1, verso 1, o texto diz que Jesus é a própria palavra, né? Quando diz que Jesus é o verbo. Então Jesus, ele é o verbo em ação. Então Jesus é a própria palavra, né? Ok? Então, no momento em que estamos compartilhando a palavra, estamos compartilhando Jesus. Quando estamos compartilhando Jesus, né? É impossível não compartilharmos a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que nós devemos examinar as Escrituras Sagradas. Por quê? Aí ele diz por quê. Porque são elas mesmas que testificam dele, de Jesus. Ok? Então, o título aí, só para a gente dar uma reforçada, tá bom? Dar uma direção aí ao título da lição dessa semana. Compartilhando a palavra é a mesma coisa que compartilhando Jesus. E o verso para memorizar, que está em Isaías 55, verso 11, diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Não é? Então vamos entender aqui o sentido dessa palavra, desse verbo prosperar. O sentido desse verbo prosperar aqui do texto do profeta Isaías não é uma prosperidade material, tá certo? Não é essa a prosperidade. Muito embora que Deus não tem nada contra a prosperidade material quando ela não é colocada acima de Deus, ok? Nada contra. Então eu estou reforçando aqui que essa prosperidade, não é? A palavra nos faz prosperar, mas no sentido de prosperidade que Deus designou a palavra para gerar em nós. Tá bem claro aí? Então essa palavra, que não é qualquer uma palavra, não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Essa palavra, ela é uma fonte que nos faz prosperar para o reino de Deus, né? Essa prosperidade vai nos enriquecer dentro do reino que agora o crente professa, né? A fé que o crente professa, que é o reino de Deus, ok? Então, essa prosperidade aí não é uma prosperidade mundana, não é uma prosperidade secular, tá certo? É uma prosperidade, mais precisamente, uma prosperidade espiritual. Tranquilo? Então, a lição dessa semana vem falando em alguns pontos. Vem falando em testemunho, vem falando em poder, vem falando em fé, vem falando em crescimento. Ok? A lição dessa semana vem falando sobre essas coisas, não é? Que tudo isso é gerado pela palavra de Deus. Então,
Quando testemunhamos, falamos de Jesus. Mas o que saberíamos sobre Cristo sem a Bíblia? O que é que você acha? O que nós ficaríamos sabendo de Jesus se não fosse a Bíblia? Se é ela mesma que testifica de Cristo. A palavra escrita de Deus é a revelação mais clara e completa de Jesus. Tá bom? Então, a palavra, ela não é uma prova de concurso. Por que eu estou dizendo isso? Que a Bíblia não é uma prova de concurso. Que a palavra não é uma prova de concurso. Porque eu não tenho que provar que estou correto para ninguém. A própria Bíblia se autoconfirma. Amém? Tranquilo aí? A própria Bíblia se autoconfirma, não é? Então, é dessa fonte, é dessa riqueza, é dessa verdade que nós devemos compartilhar. Ok? Sim, irmão Ney, mas qual é a pergunta interativa dessa semana? Os irmãos estão gostando aí da pergunta interativa. Então, se estão gostando, vamos continuar, né? Pergunta interativa aí está ajudando, né? Está contribuindo para que haja mais interesse de se pesquisar a Bíblia, de se estudar as Escrituras Sagradas. Então, se está sendo assim, se está sendo uma coisa boa, vamos lá. A pergunta interativa dessa semana é a seguinte: que semente, qual é a semente, qual é a única semente que você planta e não nasce frutas, não nasce legumes, não nasce cereais, mas nasce vida? Vida de verdade. Só há uma única semente que a gente planta e nasce vida. A Bíblia diz que semente é essa? Sim, a Bíblia diz. Mas agora não. No decorrer do vídeo, né, em algum momento do vídeo, a gente vai mostrar para você, com embasamento bíblico, que semente é essa. Que quando a gente planta, nasce vida. E vida em abundância. Ok? Vamos à frente? Vamos falar agora um pouco sobre símbolos, né? Assim como o Espírito Santo, ele tem a sua simbologia na Bíblia, né? Alguns símbolos representam o Espírito Santo, né? Que é uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, na Bíblia, o Espírito Santo tem alguns símbolos, como a gente já falou sobre isso aqui, né? Em alguns estudos passados aí. Por exemplo, o vento na Bíblia simboliza o Espírito também, né? A água, a pomba, o azeite, o fogo, ok? Então, existem outros símbolos do Espírito Santo, mas aí a gente vai ter que se aprofundar mais, então não vamos sair muito do contexto aqui. Tem outras coisas que simbolizam também o Espírito Santo, mas aí a gente já vai ter que entrar em outros estudos, né? Tá certo? Então, a exemplo do Espírito Santo, a palavra de Deus também tem os seus símbolos, né? Então, por exemplo, a palavra de Deus, ela também é conhecida como um símbolo de uma lâmpada. Por quê? Aí vem o porquê. Porque a palavra de Deus, porque uma lâmpada na Bíblia simboliza a palavra de Deus? Porque a palavra é luz para os nossos caminhos. Tranquilo? Por que fogo é também um símbolo, além de ser do Espírito, também da palavra? Porque o fogo, ele consome, ele queima o pecado. Ok? O fogo, ele consome
e queima o pecado. Por que que o martelo também é um dos símbolos da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela quebra os corações de pedra. Ela aquebranta, ok? Então também o martelo é um dos símbolos da palavra de Deus. E semente, né? Quando a palavra ela é plantada. E pão. Pão também é um dos símbolos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos alimenta. E falando em pão, que é um símbolo da palavra de Deus e nos alimenta, é exatamente esse pão que nós devemos compartilhar esse pão com outras pessoas. Tá certo? Daí vem o raciocínio, a origem também do título dessa lição. Compartilhando a palavra. Compartilhando esse pão. Não é? Muitos de nós não compartilhamos alguns alimentos com outras pessoas, não é? Isso não é bom? Isso não faz bem? Sim ou não? Pronto. Então, a palavra de Deus é o pão espiritual. É o pão espiritual. Então, aí temos uma simbologia. Mas, irmão Ney, que lições nós tiramos com isso? Várias lições. E uma das lições que a gente tira desse tópico aqui é para que a gente aprenda que a palavra de Deus, ela nos fornece meios suficientes para a gente viver eternamente. Meios suficientes para a gente ser feliz eternamente. Meios suficientes para a gente ter paz aqui nesse mundo e no mundo por vir. Ok? Essa é uma das lições que esse tópico nos concede. A palavra é pão, a palavra é martelo, a palavra é lâmpada, a palavra é fogo. Então a palavra, ela nos fornece os meios suficientes para um ser humano sair vencedor do grande conflito entre o bem e o mal. Tranquilo aí? Vamos à frente? Então, o homem, ele até consegue transformar uma matéria, né? Nós, seres humanos, até conseguimos transformar uma matéria. Então, quando você pega aí uma massa, né? Vamos falar agora na parte da gastronomia. Você pega uma massa aí de trigo, você transforma em várias coisas, né? Em vários tipos de alimentos aí, saborosos. Então, o homem pode até transformar uma matéria, né? Mas Deus, com a sua palavra, ele traz a matéria à existência. E o homem não tem esse poder. Nós não temos esse poder de trazer a matéria à existência. De fazer com que uma matéria venha a existir. Não é? Aí, por isso que o poder criador da palavra de Deus é o poder criador que sustenta o universo. Ah, irmão, eu não sabia disso. Fique sabendo agora. Se você pensava que o universo, os planetas e todo o universo é sustentado pelas mãos de Deus, não pense mais. Não pense mais. Porque segundo a Bíblia, todo o universo, os planetas, os astros, as galáxias, elas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Então é essa palavra que sustenta, não é, todo esse universo. Assim como o sopro de Deus não é o meu sopro, nem é o seu sopro, né? Da mesma forma, a palavra de Deus é que sustenta o universo. Por que é que eu estou dizendo que o sopro de Deus não é o meu nem o seu sopro? Porque foi o sopro de Deus que deu vida
aos seres humanos, nós. Né? Quando Deus fez o boneco de barro lá com as suas mãos, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Ok? Então, se o homem passou a ser, o verbo usado é o verbo ser e não o verbo ter, então nós não, segundo a Bíblia, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma, ok? Segundo a Bíblia. Porque lá em Gênesis, o verbo usado foi o verbo ser. No original bíblico, esse verbo é confirmado. Não é o verbo ter. Então nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. O que é que isso significa? É importante? É. Porque existe uma teoria que muitos religiosos se apegam a essa teoria, que não é bíblica, de que pode haver vida fora do corpo. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, não. Quando uma pessoa morre, essa alma ela é desfeita. O corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta para Deus. Então, quando essa fórmula, que é a fórmula da criação do ser humano, ela é desfeita, essa alma também morre, porque ela é desfeita. Então, se quem acredita na imortalidade da alma é porque não crer na Bíblia. Tudo certo? Tudo certo aí? A Bíblia diz que toda alma que pecar morrerá. Toda alma que peca morre. Tá bom? Tudo tranquilo? Então, por isso que eu falei do sopro, né? Se a gente fizer um boneco, se eu e você fizermos um boneco na areia e a gente soprar no nariz desse boneco que a gente fez, não vai acontecer nada. Vai desmanchar ali o nariz do boneco de areia que a gente fez. Mas o sopro de Deus é diferente. É diferente o sopro de Deus. Então, o poder criador da palavra de Deus é infinitamente poderosa. Não é? O poder que há na palavra é gigantesco, é tremendo. Na história da criação, relata em Gênesis 1 a expressão disse Deus. Não é? A expressão é essa, disse. Se ele disse, ele falou, né? Disse Deus. É usada ali em Gênesis 1, 3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, 29. Há uma palavra hebraica impressionante utilizada em Gênesis 1. Ela é a palavra bara. Essa palavra bara é uma palavra de origem hebraica, ok? Então, ela é usada nessa forma específica, ela é usada para a ação de Deus de criar alguma coisa do nada. Então, todas as vezes, nos originais hebraicos, todas as vezes que Deus cria alguma coisa do nada, o termo usado é esse, bara. Tranquilo aí? Que lição a gente vai tirar daqui? São muitas, né? Mas vamos tirar uma. É maravilhoso saber que o poder dessa palavra que a gente se referiu, que a gente estudou até agora aqui, o poder criador dessa palavra está ao seu e ao meu alcance. Está aqui, a Bíblia. A palavra inspirada, né? A palavra falada de Deus criou todas as coisas. E a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, que também tem o mesmo poder. Ah, irmão, tem o mesmo poder? Tem o mesmo poder. Tudo que vem de Deus tem o mesmo poder. Nada tem um poder a mais do que o outro. Deus é Deus.
Ele é Deus na palavra falada, ele é Deus na palavra inspirada. Essa palavra aqui, ela transforma, ela divide juntas e medulas, ela divide. Ela muda caráter, muda personalidade, ela conduz ao Salvador, ela salva sozinha não. Se você pegar a sua Bíblia e deixar ela aberta na sua sala ou em qualquer lugar, ela é um livro. Mas se você aprende da Bíblia, os ensinamentos, estuda a Bíblia e coloca em prática, aí ela é causa e efeito, porque ela nos conduz ao Salvador, que é Cristo. Tranquilo aí? Vamos lá? Vamos falar um pouco agora de crescimento, né? Os benefícios de estudar a palavra de Deus. Ei, irmãos, são infinitos, viu? São infinitos. Mas não são somente infinitos. O estudo da palavra de Deus é totalmente necessário. Totalmente necessário. Porque ela é um alimento espiritual, porque ela ilumina os nossos caminhos, porque ela quebra os corações duros, porque ela gera vida. Então, em 2 Pedro 1,14 diz que nós somos coparticipantes do poder da palavra. O que é que significa isso, irmão? 2 Pedro 1,4, quando diz que nós somos coparticipantes, nós somos beneficiários do poder que essa palavra tem. Tranquilo aí, para não enrolar muito? Somos beneficiários do poder que tem na palavra de Deus. Sem precisar a gente enrolar muito e fazer muito arrodeio. Certo? Então, a palavra, ela nos conduz ao Salvador, ajuda a salvar a nossa alma, ela edifica, ela tem um propósito redentivo, ela nos transforma, edifica, nos faz crescer e nos fortalece, tá bom? Nos ensina, nos santifica, e se você quiser, e se eu quiser também, ela nos torna sábios. Sabedoria não de homem, sabedoria não do mundo. Essa sabedoria de trapacear, de fazer as transgressões, né? Sabedoria de botar as pessoas... Não, essa não. É a sabedoria divina. Não é? Saber falar, saber se comportar, saber andar, ouvir, se relacionar, saber ser feliz, saber ter paz, tudo. É essa sabedoria que eu estou falando, que a Bíblia, ela planta em nós. Ok? Tranquilo? Testemunhar não é compartilhar aquilo que a gente pensa, do jeito da gente, o nosso achismo. Ah, eu acho que isso é assim. Não, eu vou por esse caminho porque eu sou o sabichão. Não. Compartilhar, testemunhar da palavra de Deus não é isso. Nem mesmo falar aquilo que a gente acredita. Não. É muito fácil eu pertencer a alguma denominação religiosa e dizer, não, eu defendo essa bandeira aqui. Não, eu sou adventista do sétimo dia e eu guardo o sábado porque eu sou adventista e porque os irmãos querem que eu guarde. Não, e eu acredito. Não é isso não. Compartilhar a palavra é você mostrar, é você ser sincero com o que diz a Bíblia. Não é você ser sincero com o que diz o pastor ou o líder espiritual, não. Não é isso não. É você
ter responsabilidade e você querer saber qual é a vontade de Deus e não a vontade do pastor, do padre, do bispo, do sacerdote. Não é isso não. Compartilhar é compartilhar a verdade, não minha, não sua e não da placa da igreja. É a verdade bíblica. É aquela que você mostra, guiado pelo Espírito Santo, e não tem o que a pessoa contestar, porque está aqui. Ok? Essa é a forma de compartilhar. Né? Tudo dentro de uma credibilidade. Sem credibilidade, irmãos, tudo de Deus tem credibilidade. Tá certo? Tudo de Deus. Aplicando a palavra de Deus, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, né? Então, como é que eu posso aplicar a palavra de Deus? A palavra, ela faz uma diferença enorme quando ela é vivida, né? Não adianta eu ser um cristão, andar todo de terno, com a Bíblia debaixo do braço, mas o meu comportamento, o meu procedimento não condiz com aquela fé que eu estou dizendo que tenho. Então a palavra ela deve ser aplicada, mas ela só tem como ser aplicada se ela for vivida na íntegra, na verdade. E aí existem algumas regras, né? Algumas regras não regras invioláveis, né? Por exemplo, uma regrinha, um direcionamento, né? Não para que a gente procure fazer com o nosso próximo, né? Mas para a gente fazer conosco mesmo, né? Se eu, o irmão Ney, se eu quiser saber mais ou menos, né? Se eu sou um crente que tenho princípios, né? Que eu estou agradando a Deus, eu tenho que saber como eu sou dentro de casa. Ok? Então o irmão Ney tem que se autoavaliar dentro de casa. Como é que eu sou dentro de casa? Eu respeito minha família, eu zelo pela minha família, eu sou cortês, eu sou educado com minha família, eu sou paciente, eu sou humilde, eu procuro zelar, eu sou servidor dentro da minha casa. O apóstolo Paulo disse que quando o amor não funciona dentro de casa, ele não funciona mais em lugar nenhum. Se eu não amar aqui dentro, lá fora é tudo falsidade. Ok? Então, Deus ele é amoroso, infinitamente poderoso. Tá certo? Hebreus 3, 19, 4, do 1 ao 3, né? Diz que a palavra sem fé, ela é infrutífera. Então a fé é um dom de Deus, né? A gente não pode fabricar fé, ok? Então a fé, ela é um processo onde ela deve estar sempre em crescimento. A minha fé deve estar sempre crescendo, né? Vivendo em fé, crescendo em fé. Ok? Existem muitas promessas maravilhosas na Bíblia, quando pela fé reivindicamos as promessas e acreditamos nelas porque Cristo as prometeu. Então, irmãos, vamos crescer em fé, vamos compartilhar, vamos buscar a influência do Espírito Santo, porque sem ele não tem como a gente ser aprovado no processo da santificação, não é? Compartilhando a palavra. É a mesma coisa, a gente já explicou isso aí, de compartilhar Jesus. Então, boas notícias, é claro que elas devem ser compartilhadas, né? O que é que você faz, o que você fez, o que você vai fazer no dia que você casar.
ou você que já casou, eu também casei, a gente gosta de dizer, né? Olha, eu casei, olha, eu vou casar. Olha, o meu filho se formou. Olha, minha filha, olha. Então, notícias boas, todo mundo gosta de compartilhar. Assim deve ser com a palavra de Deus, que é as boas novas da salvação. A palavra de Deus é as boas novas da salvação. Nós devemos nos sentir felizes, privilegiados em compartilhar essas boas novas da salvação. Não é? É maravilhoso compartilhar nossa alegria, mas a melhor notícia em todo o universo, irmãos, a melhor notícia que você pode dar em qualquer lugar é falar sobre a história de Jesus, o Salvador de todo ser humano, que veio, morreu na cruz, o seu sangue verteu, o seu sangue caiu aqui em solo terreno, né? Na terra. Em nenhum lugar do universo pingou uma gota do sangue de Jesus, a não ser no planeta Terra. Ok? Isso aí já é um outro estudo que depois a gente vai falar sobre isso. Então, o apóstolo Paulo, ele em todo o seu ministério, depois que ele se converteu, ele nunca mais, até dar o último suspiro, ele não cansou de falar de Jesus. Quanto mais ele falava de Cristo, mais ele sentia vontade de falar. Ele morreu praticamente falando de Jesus. Não é? A palavra, ela causa efeitos na alma da gente. Então, a gente passa a fazer parte de um processo. Quando essa semente é plantada em nós, ela vai gerando um processo de conversão que nunca mais para. E aí o Espírito nos toma pela mão e diz, olha, se você quiser, agora você será guiado por mim. Ele não é invasor, ele não é insistente, ele não é constrangedor, ele não constrange ninguém. Mas se você quiser e se eu quiser, ele vai nos guiando pelo caminho, né? Ok? Então eu quero concluir mostrando na Bíblia para todos vocês qual é a única semente que quando a gente planta, nasce vida. Não nasce abacate, não nasce uva, nem laranja, nem pera, nem caju. Nasce vida. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 8, verso 11, que diz assim, olha só. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Oh, meu querido, que maravilha ter tido aí a companhia da Santíssima Trindade e a sua companhia também em mais esse aprendizado. Então, a palavra de Deus é a única semente que produz vida. Não uma vida qualquer. Não uma vida do jeito que a gente quer e do jeito que a gente acha que deve ser. Não. Não é isso. Né? Ela produz uma vida aonde o Senhor vai passar a cuidar totalmente da gente e um dia nos levar para irmos morar no céu, no paraíso, que é o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Tá bom assim? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e nos dê a paz. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, graças te damos, Senhor,
por esse irmão, por essa irmã, por essa família, por esse jovem que teve esses minutos aqui conosco, através desse vídeo. Que o Senhor visite cada um deles, cada um de nós, e que haja sempre salvação em nosso meio. Abençoa-nos, cuida de nós e fica conosco. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Aquele abraço e até o próximo estudo. Fica com Deus.